ajudar alguém que está com ansiedade. Meu nome é Ângela Domingues, eu sou psicóloga e eu percebo que muitas pessoas da rede de apoio das pessoas que têm ansiedade acabam não sabendo lidar e isso prejudica muito o processo de desenvolvimento daquela pessoa. Então, antes de eu explicar, eu quero voltar um pouco para a gente entender o que é a ansiedade. Basicamente, o nosso corpo ele foi projetado para a gente. Imagina lá, na época das cavernas. A gente estava diante de um perigo, diante de uma dificuldade. Podia ser um leão, um tigre, né? Algo que pudesse realmente colocar a nossa vida em risco. Então, quando a gente está diante de um perigo, atualmente, a nossa mente corresponde da mesma maneira como corresponderia lá na época das cavernas. E aí o corpo se prepara para correr ou para lutar. Então você, normalmente, né, o que o pessoal sente, aquele desconforto, coração acelerado, batendo, por quê? O sangue está sendo jogado para as extremidades, porque o seu corpo diminui um pouquinho a sua capacidade de raciocínio, de lógica, porque entende que o seu instinto tem a capacidade de manter sua sobrevivência. E aí pega e faz todo esse processo para que seja muito rápido. Então você vê formigamento nas extremidades, na mão, nos pés, na perna, uma falta de ar muito grande, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, ninguém vai morrer de crise de ansiedade. Então, quando você perceber que tem alguém com crise, assim, com muita dificuldade, o que eu normalmente indico? Tenta ir para um lugar onde tenha ventilação, porque se você estiver num lugar fechado, a pessoa ela começa a pensar que tá acabando o ar. E aí fica mais difícil dela transformar esse pensamento. Lembra que a cognição dela estava um pouquinho diminuída e prejudicada? Então, se você conseguir, né, leva para um lugar ventilado e faça a pessoa se concentrar no presente. Então, por exemplo, passar a mão em alguma textura diferente, sabe? Passar a mão na camiseta, passar a mão, né, numa poltrona, de repente um zíper, alguma coisa. Por quê? A nossa mente começa a entender assim: eu tô diante de um leão e você tá fazendo um carinho numa poltrona? E aí o seu corpo vai entendendo que talvez você não esteja diante do perigo. E aí ele vai regulando para que você diminua essa crise, né? Então é muito importante a gente sempre tentar conduzir a pessoa dessa maneira. Normalmente o que o pessoal faz? Respira. Só que é difícil respirar. O seu corpo ele vai diminuir a maioria das suas capacidades para que ele consiga fazer esse movimento de mandar o sangue para as extremidades com mais velocidade. Então você não vai conseguir, por exemplo, só não dá. A respiração ela fica muito curtinha. Então às vezes você fala respira, a pessoa percebe que não respira, na cabeça já vem vou morrer. Então isso prejudica o processo. A pessoa acalmou, foi cessando os sintomas. Aí a gente começa a falar para a pessoa respirar. Pode ser também trazer um copo de água, né? Alguma coisa nesse sentido, acho que é válido também. E não ficar, você tá bem? O que tá acontecendo? Porque aí a pessoa de fato fica diante de um perigo, diante de uma preocupação e aí intensifica ainda mais a crise de ansiedade. Outra coisa que é muito importante é a gente perceber que a gente não consegue controlar. Então eu vejo muita gente falando assim, eu percebo que tá vindo a crise de ansiedade, eu começo a negar, eu não quero, e eu fico desesperado. Isso só intensifica, né? Porque o seu corpo continua interpretando que você tá diante de algum perigo. E aí fica mais difícil de você conseguir lidar. E o mais importante é procurar um profissional para te ajudar a entender quais são os gatilhos que estão te remetendo, né, à ansiedade. Então, é isso. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.